muito boa tarde, agora sim. Estamos no ar com o De Boa na 94 e hoje, quarta-feira, dia 4 de março de 2026, e a gente tá por aqui sentindo a falta da nossa querida Carol, mas por enquanto, Guilherme Dias e eu vamos tocando. Gui, boa tarde. Boa tarde para você, Lari, um abraço especial ao ouvinte do De Boa. Vamos tentando com dignidade, né? A gente sabe que a ausência da Carol Simonetti é sempre muito sentida, várias pessoas pedindo mensagens, né? Mandando mensagens pedindo a volta dela e pedindo também a nossa cabeça, porque não estamos substituindo a altura, mas estamos tocando o barco por aqui, vamos assim até segunda-feira, certo? É verdade, certo. Olha, hoje a gente recebe no nosso programa um profissional aí, no mínimo curioso. No programa de hoje nós vamos conhecer melhor a profissão de detetive particular e entender como funciona esse trabalho, quais são os limites legais da atuação e como acontecem as investigações. É o detetive Paulo e nada mais, que são apenas os detalhes que podemos dar no momento. Ele está aqui com a gente, vai explicar as curiosidades dessa profissão. Paulo, seja bem-vindo ao De Boa na 94. Você está de boa? Tô de boa, tranquilo. Na expectativa. Então, tá certo. Aí é bom, hein? Já falou firme já, hein? Você viu? Para começar, Paulo, conta pra gente o que exatamente um detetive faz. Boa tarde a todos. O detetive particular, ele vai atuar aí num espaço entre questões, por exemplo, que a polícia não consegue atender uma necessidade, né, que não cabe uma investigação policial, em uma demanda da sociedade. Então, a gente pode coletar provas, investigar, tudo que não tenha cunho criminal, né? Então, tudo que não envolve um crime, o detetive particular pode trabalhar coletando provas. Aí entra caso conjugal, desvio em empresa. Ah, mas desvio em empresa é crime? Se for confirmado, se torna um crime. Então, o que pode acontecer? Enquanto a gente está investigando ali, no decorrer da investigação, você consegue coletar provas que está existindo um crime. Então, de maneira imediata, a gente tem que comunicar a autoridade competente ali para ver qual que vai ser o desdobrar da situação, entendeu? Então, pode trabalhar envolvendo questões criminal? Pode, desde que seja autorizado pela autoridade competente, no caso aí o delegado responsável pelo respectivo setor da investigação. Então, legal. De repente, aí pode ser o primeiro passo para depois a polícia entrar em ação. No caso aí de um desvio numa empresa, como você citou, e principalmente a gente associa, né? Talvez até por novelas, filmes, a gente sempre coloca ali em primeiro plano o detetive cuidando de relações conjugais. Com certeza, é a primeira coisa que vem na cabeça, né? E a gente vai falar disso com o detetive Paulo daqui a pouco. Mas antes disso, Paulo, conta pra gente que tipo de formação ou que tipo de preparo é importante para atuar nessa área? Conta para nós. Hoje, a profissão de detetive particular no Brasil, ela tem uma lei bem específica, né? É a Lei 13.432 de 2017, que dá algumas diretrizes, deveres e limites ali da profissão. Então, hoje, você não precisa ter uma formação específica para atuar como um detetive particular. Lógico que tem algumas características que você tem que ter, como ter um bom feeling, paciência, ética é uma questão bem importante. Então, é mais como característica pessoal para você se desenvolver na profissão do que uma formação específica. Lógico que toda formação que você tenha na área, seja de direito, seja segurança pública, seja investigação preventiva, qualquer coisa que você faça cursos específicos, vai agregar a profissão, logicamente, mas não que precise ter alguma profissão específica para você atuar como um profissional da área. Agora, uma curiosidade, esse feeling que você falou, é o que todo mundo já espera, né, de um detetive, assim, que tenha realmente aquela sagacidade de descobrir as coisas. Você acha que você já tinha percebido Você acha não? Você afirma que você percebeu esse feeling antes ou esse feeling, de repente, se desenvolveu junto aí com a sua formação, digamos assim, ou no decorrer da atividade? Eu acho que essa característica individual, ela já vem. Esse instinto já vem de mim,
Só que lógico que com o decorrer aí do tempo, né, as experiências e os casos que você vai pegando, isso vai aprimorando, vai se tornando mais sensível. Então você tem uma capacidade de avaliação mais rápida da situação e é desenvolvido, é desenvolvido. Então, mas eu comecei mesmo como primeiro contato quando eu tinha lá 16, 17 anos, em um jornal em Lins, que eu comecei a acompanhar um repórter investigativo. Olha só que legal. Então foi o primeiro contato que eu tive com a área, né, de investigação, de levantamento de provas. Então foi voltado na área investigativa de reportagem, né? Então na área policial ali. Então foi onde eu criei uma identidade com a profissão e vi essa oportunidade, né, um pouco mais para frente, para estar atuando nesse espaço. Legal. Eu tenho uma teoria que Lins é o centro do mundo. Ah, é? Porque todo mundo, já passou de algum por lá. jeito, passa por Lins de alguma forma. Eu também passei por lá. O Paulo passou por lá. Você tem alguma história com Lins, Lari? Não, eu não. Ainda não. Ainda não. Pode ser que eu venha a ter, lá, né? E até o fim da vida, de alguma forma, você vai parar em Lins. A população é dividida em quem já passou por Lins e quem vai passar ainda. Mas, eu queria saber também, Paulo, como funciona na prática a rotina de trabalho de um detetive. Por exemplo, puxa vida, deu 7 da manhã, vou comer uma maçã, tomar um café e vou atrás do Jurandir, aquele sapequinha que acho que está traindo a Janaína. Como funciona? A profissão, ela não tem uma rotina, por quê? Cada caso é tratado pontualmente. Então, basicamente, sua rotina, o que vai direcionar? É a rotina do alvo que você está investigando, entendeu? Então, não existe a rotina do detetive particular. Você vai se adaptar à rotina de quem? A rotina do seu alvo no momento. Interessante, né? hein? Então, não existe um padrão, não existe... Muitas pessoas procuram querendo, mas você não tem uma noção, não tem como ter noção de ferramentas que vai ser usada, de método, de Não tem essa de horário comercial. Não tem, porque cada um tem uma rotina. A pessoa tem flexibilidade de saída do trabalho durante o dia? Tem. Pronto, acabou. Seu dia vai ficar ali. Porque você não sabe quando a pessoa vai sair. Não, a pessoa não sai do trabalho de jeito nenhum, não tem como ela sair. Então, você já consegue adaptar um pouco mais a situação, entendeu? Então, o detetive, ele não tem uma rotina. Ele vai se adaptar, dependendo do caso que ele está trabalhando ali, 100% a rotina do alvo e da situação do trabalho. Olha, legal, muito legal, hein? Gostei. Eu não tinha pensado nisso, né? Que a rotina do detetive tem que seguir a rotina do investigado, né? Não tem saída. Depois a Martina tá dormindo até as 11 da manhã e o Paulo tá lá na às casa 7 dela, horas pronto. Na esquina desde as 7, ele vai ter que ficar jogando Candy Crush enquanto a Martina não levanta, né? Então... Boa. Quais tipos de casos um detetive investiga? Então, ele pode investigar aí questões conjugais, né? Questões, como eu disse, de levantamento de provas para ações judiciais também é muito comum. Localização de endereço para intimação judicial também. Um caso que aparece bastante também é apropriação indébita com desacordo comercial, localização de veículos, entendeu? Comprovar que pessoas... Não, preciso comprovar, embora não esteja no nome da pessoa, preciso comprovar que ela utiliza tal bem, que ela reside em tal local, entendeu? Ou a pessoa coloca a empresa em nome de terceiros, mas você precisa provar que a pessoa é ativa naquela empresa ali. Então, toda essa questão aí a gente pode estar trabalhando. Localização de veículos, localização de pessoas, confirmações de endereço, desvio empresarial, vazamento de informações em empresa, além da questão conjugal. Eu imagino que, claro que todo caso, toda pauta, tudo tem a sua complexidade, mas tem algum assunto aí entre esses que você citou, da atuação de um detetive particular, que é um pouquinho mais difícil ali, que você fala, putz, esse dá mais trabalho? Olha, sem dúvida conjugal, porque são dois pontos que tocam muito na pessoa em si, que é o sentimento e o bolso. Né? Então, quando a gente fala em questão conjugal, primeiro vem a frustração, toda a questão da traição ali, pega muito o sentimento, e logo o passo seguinte, nem sempre, isso é importante falar, que nem sempre a pessoa que descobre a traição, não vou nem dizer que ela se separa,
nem sempre ela comunica ao parceiro que descobriu. Ai, olha só. Entendeu? Tem muita gente que Ela descobre... quer ter uma carta na manga. Exatamente. Né? E não fala nada. Ou a pessoa, não, eu só preciso saber com quem é. Eu sei que é, mas a pessoa não fala. E aí envolve muito uma questão, não sei se cultural, ou uma questão de dependência financeira também, eu vejo bastante. Às vezes a pessoa é muito dependente do cônjuge e não tem coragem ou não tem condições naquele momento de tomar alguma atitude e acaba aceitando aquela situação. Não é aceitando a situação de resolver, de colocar na mesa e vamos resolver e é daqui para frente. Não, é a situação de ser conivente com aquela situação. Aceitar que a pessoa ali continue vivendo o relacionamento extraconjugal. Você, Paulo, é profissional, é um detetive particular, mas você é um ser humano. Então você está ali acompanhando um caso de perto, né? Você tem aquele sentimento de, puxa, Silas, não entra nesse motel, volta para sua família, vai para casa, mesmo à distância ali, você fica torcendo para, não entra aí, Clóvis, vai para sua casa ver Três Graças, vai lá com a sua mulher, você fica torcendo ali por dentro? Com certeza, porque desde o primeiro contato, quando a pessoa procura a gente, você já vê que existe uma angústia e um incômodo muito grande naquela situação, né? Eu sempre falo que o que corrói, o que atrapalha é a dúvida. Uhum. O sim ou não, se vai se confirmar a situação de traição ou não, a pessoa tendo uma resposta, ela tem ali a ferramenta que ela precisa para tomar a decisão dela. Mas o que corrói, o que vai dando angústia na pessoa é a dúvida, né? É a interrogação. Então, como a gente vê desde o começo, entende a situação, com certeza tem essa torcida para que não humano, seja, né? Para que não aconteça, porque eu já acompanhei inúmeras situações e a gente vê o estrago que é a traição em um relacionamento, né? E para a família como um todo, né? Para tudo. Tudo entra em xeque, tudo entra em questão. Tudo entra em questão e todas as pessoas que estão ali em volta acabam sendo atingidas também. Então a gente, lógico, que torce para que isso não se concretize, mas infelizmente não é o que acontece. Paulo, eu vou colocar aqui duas perguntas em uma, que é quanto tempo você geralmente leva para finalizar um caso, ou qual é o tempo mínimo ou máximo que você tem para finalizar, e ao final de um caso, o que você precisa entregar para o cliente? Vou falar de conjugal, que a gente está falando aqui, em média de 7 a 10 dias é o suficiente, porque é importante falar isso aqui, tem dois tipos de situação conjugal. Tem o relacionamento extraconjugal e a traição. O relacionamento extraconjugal é quando a pessoa tem aquele companheiro, aquele amante de muito tempo, então ela vai se ver toda semana, às vezes várias vezes durante a semana, troca ligação, mensagem, presente. Então, tudo isso se caracteriza como um relacionamento extraconjugal. Esse já é um caso sério, já a pessoa já está ali. E mais fácil de pegar. Entendeu? Agora, a traição esporádica, ela pode acontecer, mas não existe o relacionamento. Então, pode ser que a pessoa traia essa semana e volte daqui 20 dias, um mês, não necessariamente com aquela pessoa de 20 dias atrás. Sim. Então, isso é mais difícil você pegar. Às vezes é sorte e às vezes depende de um pouco mais de tempo. Mas quando se trata de um relacionamento extraconjugal, a média aí é de 7 a 10 dias, porque em uma semana, no máximo no início da outra semana, vai ocorrer um encontro. Eu posso estar completamente equivocado no que eu vou dizer agora, mas eu acredito que no caso das mulheres, a gente sabe que, principalmente hoje em dia, homens e mulheres traem, né? Não sei se você pode passar uma... Olha, acredito que hoje está 50-50, 60-40, 70-30, mas ambos os sexos, eles acabam traindo hoje em dia. A questão de um relacionamento, talvez a mulher, né, tenha um relacionamento um pouco mais sério quando ela está pisando fora do quadrado ali dentro do casamento dela, e o homem aí alguma situação mais esporádica, às vezes saindo com acompanhante, alguma coisa que, hoje é com fulana, daqui 2 semanas não é com a mesma, é mais ou menos por aí, Paulo? Sim, você tem razão no raciocínio aí na lógica. A mulher, ela se entrega mais ao relacionamento extraconjugal. Como eu falei, vai existir ali um relacionamento de contato, uma afinidade. Sim. Né? E o homem não necessariamente nessa situação. Muitas vezes ele evita e não quer essa afinidade.
mas a mulher, nesse raciocínio, ela acaba buscando mais a afinidade. Para fechar então esse bloco, tem mais uma aqui no roteiro, ó. Outra coisa que a gente vê, às vezes, cinematograficamente, né? Um detetive pode prender alguém, Paulo? Não, não pode. Não tem essa autoridade aí. Como eu falei, em determinadas investigações, como aconteceu várias vezes, quando a gente identifica algum crime, a gente passa para a autoridade competente ali que vai conduzir da melhor forma a situação, principalmente porque em algumas situações já está ocorrendo uma investigação, né? Já aconteceu da gente pegar uma investigação, identificar certos comportamentos ilícitos no decorrer dessa investigação, e quando a gente passar para os responsáveis ali da especializada, já estar ocorrendo uma investigação e a gente ali, não digo compartilhar, trocar informações, mas compartilhar da nossa parte as informações levantadas para que desse mais base aí, para que fosse concluído o trabalho da polícia também, como uma colaboração. Tinha separado uma aqui do Robert. Ele diz, inclusive, que é colega de profissão. Olha só. Do detetive Paulo. E ele pergunta aqui: você também, Paulo, já esbarrou em situações pessoais durante alguma campanha? Por exemplo, encontrar um parente envolvido em uma situação delicada, ou mesmo um amigo, alguém que você conhecia que, puxa, olha só quem está envolvido. Já aconteceu com você? Já sim, já aconteceu. De parente não, mas pessoa conhecida, e não amigo também, mas conhecido sim. Já aconteceu no decorrer da investigação aí, identificar, né, a pessoa conhecida e condução normal, não é isso que vai fazer parar. Se a pessoa conhecida estiver fazendo alguma coisa certa, não vai ter problema nem para mim nem para ele, né? E se ela estiver fazendo alguma coisa errada, o problema vai ser só dele, para mim também nenhum. O lado profissional falando alto aí, né? Tem que ser, né? Tem que ser, não tem jeito. Exatamente, então não é uma situação, às vezes até as pessoas procuram, mas se você conhecer, vamos supor que eu conheça e que seja alguém muito próximo a mim, aí eu já nem pego o caso, entendeu? Até por uma questão ética, né? Já falo, não dá. Já aconteceu, eu particularmente recuso muitos casos, bastante casos, não por ser conhecido, mas na verdade por não sentir segurança em quem está contratando. Às vezes as pessoas falam, eu preciso de segurança para contratar o profissional. No meu caso aqui, o outro lado também é importante. Se eu não sentir confiança na pessoa que está contratando, que a história realmente bate, toda investigação que a gente pega é feito um filtro muito detalhado para ver se o enredo é realmente aquele ali e se faz sentido a gente realizar a investigação. Não é qualquer pessoa que procura a gente, que pede um serviço, que a gente fala, amém, vamos fazer, vamos para cima. Não é assim. A gente faz esse filtro também, essa triagem, para ver se realmente vale a pena, porque embora seja uma profissão que envolva aí um retorno financeiro, tem uma razão do que você faz também. Isso consta bastante. Com certeza. Vamos com mais perguntas aqui dos ouvintes. Vamos. O William Rodrigues, ele já está participando aqui, concorrendo também aos prêmios. E ele mandou o seguinte aqui para o detetive Paulo: qual o caso mais bizarro que pediram para você investigar? Tem algum que vem assim na sua mente que você fala, putz, isso aqui foi esquisito, hein? Sem dúvida foi num velório, ver se a pessoa que estava no caixão era realmente a pessoa que... Nossa. Entendeu? Então... Caramba! Ter que ir no velório e tirar foto do caixão para mostrar que a pessoa que estava sendo ali velada batia com a que tinham falado que tinha morrido. Né? Esse caso é um caso pontual de um cara que estava envolvido em estelionato de valor muito alto, vários golpes mesmo, coisa de milhões, né? Então, ele acabou cometendo suicídio. Só que as outras pessoas que tomaram o golpe, o prejuízo, acreditou que pudesse ser mais um golpe, o golpe do seguro, o golpe... E como o golpe foi praticado longe de Bauru, em outros estados, o corpo veio para nossa região para ser velado. A família era daqui da região, entendeu? Então, essas pessoas de fora pediram serviço para a gente ir lá confirmar se realmente era o corpo dele que estava sendo velado. Caramba, hein? Então, que situação. A pessoa deu tanto golpe que até quando morreu
ficou aí a desconfiança de que seria um outro golpe. A credibilidade como que tava. Complicado, né? Hein? Ó, vamos, é claro que tem várias perguntas chegando, mas vou separar mais uma aqui nesse bloco. Combinado. Do Márcio, lá do Jardim Bela Vista. Valeu, Márcio, pela sua audiência. Boa tarde. Gostaria de saber do detetive Paulo se ele já foi contratado para descobrir uma traição de um dos cônjuges e acabou descobrindo que o cônjuge que contratou ele é quem estava traindo, na verdade. A pessoa estava desconfiada porque... Estava fazendo também. Estava fazendo. Muita gente fala isso, né? Quem desconfia demais é que, na verdade... Está devendo. Faz a besteira. Já aconteceu isso alguma vez, Paulo? Sim. Não, já aconteceu, mas, tipo assim, não é algo relevante porque a pessoa tá... O nosso trabalho vai ser descobrir se a outra tá. Mas já aconteceu, por exemplo, de amante, entendeu? Chegar e falar, ó, eu quero que você me fotografe com o meu amante. Caramba! Entendeu? Aí é loucura. Pra deixar... pra fazer chegar na mulher do cara. Entendeu? Então é muito... E muitas pessoas que procuram também... E tem uma outra situação que eu acho que é importante falar. Tem pessoas que procuram a investigação que não tem pista nenhuma, que não tem indício de nada. A pessoa fala, ó, eu tô casada há tanto tempo, nunca deu motivo para eu desconfiar, só que a pessoa não tá feliz no casamento, não tem como terminar, não tem motivos. Então a pessoa fala, ó, investiga, vê o que você consegue, se acha alguma coisa, qualquer coisa. Então a pessoa às vezes fica procurando um motivo para sair do casamento, entre aspas, para sair por cima. E às vezes entra as questões legais, financeiras também, né? Aí digamos que uma traição contribui, né? Isso é um ponto importante. Muitas pessoas falam assim, ó, eu preciso de provas para mostrar para o juiz. Né? O juiz, ele não julga dignidade e moralidade. Então, se a pessoa está traindo ou não, o peso é quase zero para o juiz na hora da separação, entendeu? Pode ser importante para você tomar a sua decisão de continuar casado ou não, mas não que vá ter alguma validade judicial, isso daí, na hora de uma divisão de bens, na hora do... Muito difícil essa questão, bem delicado. E na hora de você passar a questão, você descobriu uma traição, tá? Pegou ali que o marido tá traindo a esposa dele, enfim. Você vai ter que passar, noticiar isso, mostrar de alguma forma. Esse contato ele é feito pessoalmente ou você manda por celular, de repente você marca numa cafeteria. Como você tem que ter um pouco de tato também para passar isso, porque é uma notícia que, embora a pessoa esteja já desconfiada, que se ela contratou, ela já... Mas nunca é fácil de você passar e falar, olha, realmente o Flávio tá com a Jennifer. Não é fácil de você passar. Qual o modus operandi nesse sentido? É uma situação que te deixa desconfortável ou não? Você fica bem tranquilo também? De repente a pessoa vai pedir um café, fala, eu quero um cafezinho. Você fala, não, pega um chá de camomila, que no seu caso vai ser melhor hoje. Como que faz? A primeira regra básica é nunca comunicar de imediato, na hora que acontece. Tá? Por exemplo, eu tô seguindo o João e o João entrou em um motel. Eu nunca vou ligar para a esposa do João e falar, ó, ele acabou de entrar em um motel aqui. Por quê? A esposa do João vai pegar um carro, vai fazer qualquer coisa, vai ficar lá na frente, o emocional vai falar muito mais alto na hora da raiva. Cabeça quente. Exatamente. Então a primeira regra básica é nunca falar, nem na hora e nem no dia. Outra coisa muito importante nesse rotina, ó, foi contratado para fazer um caso conjugal. Qual que é o objetivo da investigação? Saber se está sendo traído. Parou no mercado X para comprar um energético. Saiu daqui e foi para lá. Não é isso que é feito. Sem relevância, isso aí não precisa... Sem relevância nenhuma. Nós não apresentamos rotina de ninguém para preservar a segurança do alvo. Por exemplo, eu quero saber que horas que sai do trabalho, que horas que volta, que horas que pega o filho na escola. Não. Pode ter quem faça? Pode ter. A gente não faz. Tá? Porque você entregar assim a rotina de uma pessoa de maneira tão detalhada para um terceiro seria ilegal? Não seria ilegal porque é tudo registro público. Mas eu não me sinto confortável e à vontade em fazer isso. Seria talvez aquela história do não é ilegal, mas seria imoral. Exatamente, exatamente. Um risco desnecessário que você não vê necessidade aí para um objetivo de investigação. Entendeu? Então, entra muito essa questão. Na hora de comunicar, você tem que ter esse cuidado. Nunca no local e
raríssima às vezes no dia. Já aconteceu de eu ter que esperar 3, 4 dias para poder passar o fechamento do caso, porque você sente que a pessoa está muito fora de si, está angustiada, está fora, então você tem que esperar esse tempo para poder dar notícia. Não é esconder a notícia, mas é saber o momento certo de dar a notícia para a pessoa. Legal. Bom, a gente tem algumas perguntas aqui para a gente encerrar esse bloco. Eu acho que isso que você falou agora combina aqui com essas perguntas. Um detetive pode fazer fotos, vídeos, gravações de áudio, por exemplo, durante uma investigação? Como que funciona isso? Pode, tudo que for local público ou visibilidade pública. Então, por exemplo, estou passando em frente a uma casa, o portão da garagem está aberto e lá está acontecendo uma cena. Qualquer um que passasse na rua naquele momento poderia ver essa cena? Poderia. Então, ok. Aí você pode registrar. Está dentro do que é permitido. Exatamente. E a gravação de áudio, por exemplo? Não pode, tá? Não pode. Por exemplo, se for uma conversa pública ali, parei para pedir informação, ou, por exemplo, eu preciso saber se o João mora nessa casa. Eu vou lá, bato palma, para provar que a pessoa falar não vai ter uma validade judicial isso daí. Tá? Não vale talvez para o cliente, né? Para o cliente e para dar base para o nosso objetivo final. Então, quando eu falar, mas o que você fez? Foi feito o áudio, foi feito, talvez a gente não entregue, mas serve como uma ferramenta para nós para chegar no objetivo final da investigação, que é falar o sim ou não. Legal. Essa próxima do roteiro aqui, o Paulo acabou já respondendo, vou pular ela. O Paulo, o detetive, ele pode acessar dados pessoais, endereço, telefone, informações financeiras. Quais são os tipos de dados que são permitidos e o que, de repente, olha, esses daqui não podem? Hoje, a lei de proteção de dados pega bem firme quanto a isso. Né? É uma lei que veio aí, que deu bastante segurança para as pessoas. Infelizmente, ainda se vazam muitas informações para coisas irregulares, né? Para maldade mesmo. Tá. Se você falar para o nosso caso, para o meu caso, seria para realizar... Não, seria para fazer o bem, para um objetivo, beleza, mas infelizmente a gente não pode ter acesso a essas informações. Existem algumas ferramentas que a gente pode realizar consultas. Pode, se eu falar para você, nossa, não uso. Não, algumas ferramentas a gente usa para facilitar o nosso trabalho, mas que isso não vai ser divulgado. Como eu disse, vai ser uma ferramenta de investigação interna. Às vezes, alguns clientes perguntam, não, mas eu quero saber exatamente o método que você usa. Você vai ficar com essa dúvida, né? Porque não dá para sair divulgando. Não dá para falar as ferramentas, os métodos. Eu sempre digo, qual que é o seu objetivo? O meu objetivo é esse. Eu vou ver se eu consigo te responder isso ou não. Né? Então, basicamente, é isso daí. Camila, eu gostaria de saber se já aconteceu alguma vez do detetive conhecer a pessoa que está traindo, por exemplo, ser algum amigo dele. Já pegou algum amigão seu aí traindo alguém? Não, cara, já aconteceu de eu pegar uma traição e a pessoa, a maioria se indigna, né? Fica bravo ali, mas já conheceu da pessoa que estava traindo aí, perguntar para a mulher, perguntar, até a mulher falar e ele vir me contratar para uma outra situação. Tipo, se o cara que pegou eu, se o cara pegou eu, ele é bom, então passa o telefone dele que eu tô precisando do serviço dele. Não, já aconteceu. Só pelo feeling do Paulo, né? Eu imagino ele numa festa de aniversário, na hora do parabéns, tá todo mundo ali, ele bate o olhinho assim e fala: o Gustavo tá mijando fora do pinico. Já tem isso também? Tem. Como eu falei, esse feeling... Acompanha, né? Eu tenho uma percepção bem boa da situação e acaba acendendo alguns sinal de alerta, aí, né? Mas acontece, já aconteceu de virar próximo, do mesmo jeito que tem pessoa que fica indignada, que ameaça, que fica... Tem o outro lado também que acaba se tornando mais próximo aí. Só mais uma dos ouvintes, então, para fechar. Essa é um pouco diferente, né? Pediu para não se identificar, perguntou aqui: qual foi o seu maior investimento em relação à carreira? Cursos, equipamentos, especializações? Dá para dizer assim que, putz, eu investi tanto para hoje ser um detetive de ponta. Cara, eu não sei precisar um número porque é tudo de maneira gradual. Tá. Né? Os equipamentos, conforme vai atualizando, aí a gente vai investindo e vai para poder atender a demanda. Mas não existe um valor... Hoje, fechado, com pouco, você consegue fazer. É um serviço assim que você precisa de informações
e precisa de dedicação. Então, dependendo da investigação, ele é muito mais operacional do que propriamente referente a equipamentos. Tá. Entendeu? Sim. Então, tem essa questão. Se a pessoa tiver uma boa vontade, tiver ética, não é nada que impeça aí para começar na profissão. Agora, Paulo, uma pergunta aí que talvez até prejudique o seu trabalho. Como que eu posso saber se eu estou sendo seguida por um detetive, por exemplo? Como é que uma pessoa... E mais do que isso, queria emendar uma outra pergunta. Alguma vez você estava ali fazendo seu trabalho e começou a perceber, acho que fulano ou fulana tá... Já aconteceu, Paulo? Sim, nunca aconteceu de confirmar que foi descoberto. Tá. Mas de você sentir que é o momento de abortar ali, porque pode ser que percebeu. Se você acha que pode ser que percebeu, para na hora, para não jogar todo o decorrer da investigação por água abaixo, entendeu? Então, e nunca aconteceu da pessoa realmente descobrir que está sendo seguida. Tá. Mas isso também faz parte do feeling que a gente estava falando, né? É uma coisa diferente, mas também... Às vezes é só uma questão do trânsito ali mesmo, é que a pessoa para e diminui a velocidade, que dá mas como você não tem a certeza, não tem como você colocar a investigação em risco, então naquele dia é melhor abortar a missão. Sim. Essa até foi uma pergunta do Leandro Damasceno, que participou aqui com a gente, perguntou isso, se o Paulo já tinha sido pego, né, em algum momento de investigação aí. Tá aí a resposta, né? Não, então é um bom detetive, hein? Então, e sobre alguma dica aí para saber que você tá sendo seguido, é assim, até por questão de segurança é importante, não é nem questão de porque às vezes não é um detetive que tá te seguindo, é alguma outra pessoa, então. Até tem alguns comportamentos aí que é importante. Se você tá no trânsito, por exemplo, diminuir a velocidade. Às vezes você vai passar num sinal laranja para ver se a pessoa vai passar no vermelho, faz uma rotatória 2 vezes para ver se o carro vai continuar atrás de você, vira em uma rua que não tem nada a ver, uma viela, uma rua pequena, dá uma volta no quarteirão e vê se permanece o veículo aí atrás. Mas a rotatória geralmente não engana, entendeu? Porque se você faz a rotatória 2 vezes, você está sinalizando para a pessoa que está atrás de você, te seguindo, que já percebi. Então são algumas atitudes aí que dá para ver se você está sendo seguido ou não. E no dia a dia, Paulo, que tipo de disfarce um detetive usa? Se alguém já te reconheceu, falou, Paulo, cresceu sua barba, hein? Hoje, com as ferramentas que a gente tem, você não precisa se expor tanto. Você consegue trabalhar, por exemplo, com a qualidade de câmera, de celular ou de outras ferramentas. Você não precisa estar no campo da visão da pessoa. Não precisa se aproximar tanto, Exatamente. Uma das primeiras regras é essa daí, você não ter o contato visual. Entendeu? A pessoa não pode ter o contato visual com você, porque, essa pessoa que estava comigo lá no banco, tá na lanchonete, agora eu tô na sorveteria, a mesma pessoa começa que tá aqui, a ficar estranho, né? Entendeu? Então, por isso que essa questão de expor, o que você tem que fazer é se adaptar à situação. Por exemplo, se eu vou lá num bar, estou investigando uma pessoa que está num show de rock, eu vou com uma roupa apropriada para aquele ambiente. Claro, como se fosse alguém comum que está ali, né? Exatamente. Então, é mais essa questão de você, não é o disfarce, é você estar vestido para a situação que você vai. Contextualizar. Entendeu? Exatamente. Então, não tem mais esse disfarce, vou colocar minha peruca loira, né? Vou sair de Paquita. O rapaz que estava investigando esses tempos até que saiu de peruca, que tava diz, né? Então não tem a peruca e o salto alto não é um adereço que eu costumo usar na investigação. E eu acho muito legal, cara, esse trabalho, essa profissão, né? E eu acho que quem tem, de repente, uma dúvida e tem a questão do investimento, evidentemente, né? O Paulo não vai trabalhar de graça, ninguém deveria trabalhar de graça. Mas já aconteceu, tá? Já? Já aconteceu. Pode falar pra gente? Já, claro. Aconteceu já de situação de, localização de pessoas, a pessoa chega, eu preciso localizar tal pessoa, não tem condições, ou seja, sei lá, um tio que eu não vejo há muito tempo, eu preciso localizar a minha mãe biológica. Uma causa do bem aí, digamos assim, né? Exatamente. Legal. Já aconteceu sim. Trabalho para ajudar ali. O dinheiro, lógico que é o trabalho, é o ganha-pão da gente,
é uma das prioridades, sim, mas não é somente isso. Tá, tem uma razão, tem um porquê ali da gente estar aqui também. Não, eu digo porque eu vi um caso até curioso esses tempos atrás, eu não sei se cheguei a comentar no ar ou só nos bastidores, de uma mulher que ela utilizou a inteligência artificial, ChatGPT, no caso, tirou a foto da borra do café, pediu uma leitura. Ah, não. E ali, juro para você, e ali estava, na leitura do chat, que o marido estava traindo ela e ela terminou o casamento dela. Então, é muito mais válido você pegar, de repente, o Paulo, um outro detetive para você, do que uma bobagem dessa daqui para você terminar um casamento. Devia estar uma maravilha o casamento para a mulher terminar através de uma leitura de borra do ChatGPT, né? Mas esse trabalho realmente é muito sério e eu admiro bastante, viu? Não só o Paulo, mas os detetives que por aí trabalham e fazem esse tipo de procedimento. Já aconteceu de uma localização de um fugitivo também, né? A gente ficar de campana ali numa obra, vestido de pedreiro, ficar o dia todo ali, olha só, uma miguezinha ali, carregando uma carriolinha, né? Só para dar uma migué, só que aí no final da tarde deu contato visual, que a pessoa estava escondida ali mesmo. Nossa. E o que a gente chama deu bingo, né? Coração deve acelerar, hein, nessa hora. A adrenalina é forte. Ô, Paulo, e olha, falando nisso, quando uma pessoa está envolvida em algo errado, que tipo de comportamento ou sinais costumam chamar a atenção de um detetive durante a investigação? Que tipo de investigação? Que tipo? Por exemplo, você fala conjugal, criminal, cada um são comportamentos diferentes. Ou em questão criminal ali, a pessoa ela pega uma certa confiança, entendeu? Que acaba se entregando muito. Entendeu? Tipo assim, a confiança de que nada vai acontecer. Na verdade, em toda situação, o que derruba as pessoas é o excesso de confiança. Porque aí não cuida mais, não tem aquele cuidado. E eu acho que, e de repente, a pessoa que ela começa a cometer algo errado, digamos assim, vamos falar do conjugal, que a gente falou bastante hoje aqui, acho que é o que mais pega é o mais comum, na cabeça das pessoas. Assim. Talvez no início de uma traição haja um cuidado muito grande, mas cada limite avançado é um medo que a pessoa vai perdendo, né? A pessoa nunca ela vai de 8 a 80. Né? É 8, 16, 25... Aí chegou no 30, aí já pula para o 40, 60, até chegar no 80. Então, não tem ninguém sai do 0 a 80 do nada, né? Toda traição, todo comportamento, ele é pensado, ele é planejado, ele é alimentado. Sim. Né? Não existe essa questão do, nossa, eu agi sem pensar, foi 1 minuto de bobeira. Não. Sim. Não. Ninguém vai do 8 a 80 assim do nada, entendeu? Então, alguns comportamentos vão dando sinais, vão dando característica disso. De volta com o De Boa, e agora para a gente finalizar o nosso papo aqui dessa tarde, a gente finaliza o papo com o detetive Paulo, que é um detetive particular e veio nos contar um pouco sobre a sua profissão. Paulo, obrigada pela presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade da gente estar falando um pouquinho sobre essa profissão, que fica uma interrogação, bastante gente curiosa para conhecer, mas que é extremamente importante, né, para a sociedade aí, para essas respostas pessoais, né, esses espaços vazios aí, onde a gente pode atuar. Para quem quiser entrar em contato contigo, tem os canais oficiais, de repente alguém quer o seu serviço aí, deixa então telefone, Instagram, tudo aí, Paulo. @Detetive Bauru, né? @Detetive Bauru. No Instagram. A gente está sempre presente lá. Detetive Particular Bauru, né? Então, e pelo telefone, o WhatsApp também, né? O WhatsApp fica um pouco mais fácil a gente estar respondendo, porque às vezes não tem a disponibilidade de atender a ligação ali no momento, então se torna mais fácil, mas pode ligar também, que assim que possível a gente retorna. E acaba. É o 14 99830 9111. Pode repetir para a pessoa anotar com tranquilidade. 14 99830 9111. Legal. No Instagram lá tem o link direto que direciona para o WhatsApp também. Legal. Entendeu? Então, só procurar a gente no Instagram lá, seguir, acompanhar. Sempre tem novidades também dos casos, da rotina. Isso. A gente vai sempre colocando lá, lógico, preservando ali as pessoas envolvidas,
mas matando um pouquinho da curiosidade também. Abre caixinha de pergunta lá, tem bastante... E se a pessoa, de repente, está no trânsito agora, não conseguiu anotar, não conseguiu pegar, essa entrevista vai ficar na íntegra mais tarde. Isso, no YouTube. No 94 FM Bauru, no nosso canal no YouTube, aí você pode anotar com tranquilidade, Não tá tem bom? crise. @Detetive Bauru, sem segredo. Já era. É isso aí. Fechou. Paulo, a gente gosta muito de saber aqui no programa dos nossos convidados o que é estar de boa. Para você, o que é de boa? O que é estar de boa? Estar de boa é chegar em casa, tomar um banho, ver as crianças, ver que tá tudo bem, que o dia foi bom, que tá todo mundo seguro. E acho que sentar no sofá e assistir um joguinho é bom também, né? Aí, olha. Torcedor de qual time? São Paulo. São Paulo. Ficamos para trás, né, Paulo? Corinthians e São Paulo. Valeu, Paulo. Valeu, Obrigado, Paulo. Um pessoal. abraço. Valeu. Até a próxima. Tchau.